o nosso Deus. Amém, irmãos. Nós já vamos caminhar para o nosso estudo bíblico hoje, e eu convido os irmãos a abrirem no livro de Lucas, capítulo de número 1. Leremos algumas passagens dentro do livro de Lucas, capítulo de número 1. Eu quero estar lendo do verso 1 ao verso de número 20, do verso 5 ao verso de número 25, depois outros versos a seguir eu vou pontuando à medida que nós formos caminhando aqui. Lucas, capítulo de número 1, do verso 5 até o verso 25. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados de dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, a tua mulher, te dará à luz um filho, e lhe darás o nome de João. Em ti haverá prazer e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho e nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, e já no ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o fim, até o dia em que essas coisas venham a realizar-se. Porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tivera uma visão do santuário, e expressava-se por acenos, e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Agora, versos de número 39 a 45. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, então ficou possuída pelo Espírito Santo. E exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém que venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurado a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Agora, 67 a 80, um pouquinho mais à frente. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação da casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos santos profetas, para libertar os nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez Abraão, nosso pai, de conceder-nos
que, livres da mão de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhes o caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se em Israel. Leitura um pouquinho longa, irmãos, mas necessária para nós entendermos aqui. Eu quero falar sobre o tema uma família cheia do Espírito Santo. E a gente tem aqui a figura de um pai, de uma mãe estéril, né? Até então estéril, e a gente tem aqui a figura de um filho, na descrição dos três textos, dos textos que nós lemos. Irmãos, quero introduzir essa nossa conversa pensando o seguinte, que hoje nós temos um grande desafio na igreja e nas famílias, a família dos últimos dias, né? Este é um desafio de termos famílias cheias do Espírito Santo. Entendo que cheio do Espírito Santo, irmãos, não é falta de lucidez ou manifestações carismáticas. Entendo que estar cheio do Espírito Santo é lucidez, como nós vimos aqui em João, é clareza para andar na luz e andarmos na presença de Deus, clareza no pensamento, clareza na fala, no comportamento, vivermos de tal forma que nós andemos de acordo com a plena vontade de Deus, que nós já sabemos que é boa, agradável e perfeita. Os nossos dias não têm sido fáceis. Hoje eu tive uma informação, não sei quantos já ouviram falar do reverendo Cláudio Batista Marra. Ele é o diretor da Casa da Cultura Cristã. Antes a gente tinha o nome de Casa Editora Presbiteriana. Hoje é Cultura Cristã. Era casado, algum tempo perdeu a sua esposa, a qual ele chamava de Linda. Casou-se novamente, mas ele tinha 2 filhos. E hoje a filha suicidou. Uma jovem presbiteriana, moça de 20 e poucos anos. E eu fiquei pensando nessas condições. Hoje, todo esse material que nós recebemos de revista da escola, nossa igreja hoje não está usando, né, mas já foi usado, nós eventualmente voltaremos a usar também esse material. Mas ele que cuidava de toda a parte editorial, os livros que saem da casa editora, ele estava inclusive ele foi pastor em Viçosa, e estava inclusive na minha entrevista ao presbitério lá em Viçosa, esteve na igreja Jardim Paraíso, qual eu fui pastor, num trabalho que nós tivemos com a cultura cristã sobre treinamento de professores de escola dominical. Alguns dias atrás assisti ele falando em uma live com alguns representantes da casa editora, o presbítero Alexandre Almeida, que é o secretário nacional de mocidade, e ele também, o presbítero Clodoaldo Furlan, e outros mais aí que fazem parte da liderança da IPB. E hoje eu tive essa triste notícia do suicídio da filha. Tempos difíceis. Irmãos, hoje são muitos ventos contrários sobre a família. Vem muitos ventos contrários. E quando eu falo de vento contrário, de oposição à família. Temos Satanás, já tenho citado aqui a tríade do mal, né? A tríade do mal, Satanás, quando Efésios capítulo 6 fala que nós temos uma luta contra principados e potestades, contra as forças espirituais do mal, deste mundo tenebroso. A Bíblia vai nos ensinar o quanto nós precisamos provar os espíritos, ideias, pensamentos, conhecimentos,
porque muitos desses conhecimentos, dessas informações dos nossos dias, são nada mais do que mentiras travestidas com uma roupagem de coisa bonita, e que muitas vezes tem trazido engano sorrateiro sobre a vida das pessoas. Nós temos um outro vento contrário, irmãos, que é o mundo, e a Epístola de João vai dizer que nós não podemos amar o mundo, esse sistema pecaminoso. Nós temos que amar o Senhor. Nós não podemos amar o mundo. Nós temos que entender que muitas vezes nós somos seduzidos a amar o sucesso, a fama, o dinheiro, o mal, os maus vícios, aquilo que é ruim, aquilo que é pecaminoso. E um terceiro vento contrário, uma terceira oposição contra o indivíduo e contra a família e contra a igreja é a carne, né? contra as coisas do Espírito de Deus. E Paulo, quando chama de carne, ele fala da velha natureza adâmica, que tem uma predileção em relação ao que é ruim, ao que é perverso. Por isso que quando Paulo vai falar de carne, ele vai dizer que ela se alimenta de coisas que são contrárias àquilo que Deus deseja, né? Prostituição, impureza, lascívia, ciúmes, ira, discórdia, dissensão, facção, inimizades, bebedice, glutonaria, né? E todas essas coisas, irmãos, que são contrárias àquilo que Deus tem. Então, você e eu, todos nós, estamos o tempo todo lutando contra esses três inimigos. São terríveis. Se a gente vence um, o outro às vezes não espera nem a gente levantar e quer dar o próximo ataque para tentar nos fragilizar. E aí nós precisamos estar atentos que, como igrejas, nós temos que, dia após dia, estarmos atentos a esses ventos contrários que tentam, de alguma forma, roubar a nossa comunhão e a nossa vida espiritual. Por isso que, quando vejo um texto como esse, de Lucas, o médico, retratando a vida de uma família cheia de Deus, uma família cheia do Espírito Santo. O pai chamado Zacarias, a mãe chamada Isabel, e o filho chamado João Batista. Essa família, irmãos, ela espelha para nós um modelo de família saudável, não família perfeita. Perfeito só no céu. Nunca se esqueça disso. A perfeição é a glória, é a incorruptibilidade. Aqui na terra é marido imperfeito, é esposa imperfeita, são filhos imperfeitos. Mas quando são homens justificados, essa mulher se torna uma mulher justificada em Cristo, convertida. Esse homem se torna um homem convertido, transformado pelo Evangelho. Os filhos são convertidos e mudados pela palavra do Senhor. Isso é o caminho da esperança para uma família saudável. Porque, irmãos, Jesus é muito claro quando ele diz: sem mim nada podeis fazer. E ele está dizendo que, inclusive, em relação à família. Lemos aqui os Salmos de número 128, fala da bem-aventurança do homem, da esposa, dos filhos. Poderíamos ter lido o Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, vão trabalhar os que edificam, né? E aí vem a parábola que Jesus conta acerca do homem que constrói a sua casa sobre a rocha e o homem que constrói a sua casa sobre a areia. Areia não tem fundamento. Vem a tempestade, vem a dificuldade, vem a chuva forte, vem a chuva de pedra, vem as perseguições, as provações, e a casa vai ruir. Mas ao mesmo tempo que constrói sobre a rocha. E a rocha aqui é o Evangelho. A rocha aqui é Cristo. A rocha aqui é a palavra de Deus, que vai dar sustento a essa construção chamada família, essa construção chamada lar. E é por isso que nós temos que apostar. E a igreja é um dos únicos, digamos assim, é uma das únicas instituições que ainda prega sobre família. Eu tenho certeza, se você, inclusive, ouvir alguma fala dos católicos, eles vão defender família.
Nós, como cristãos evangélicos, protestantes, defendemos a família. Então, o cristianismo hoje é uma das poucas instituições que defende o valor da família. Porque fora, ninguém mais vai estar defendendo a família. E aqui, irmãos, o nosso desafio, tendo essa introdução, é ver as características de uma mulher cheia do Espírito Santo. É ver as características de um homem cheio do Espírito Santo, de filhos cheios do Espírito Santo. E a primeira coisa que eu gostaria de estar tentando identificar aqui, irmãos, é o fato de olharmos para a vida desses homens, ou dessa família, e enxergar virtudes neles. Quais as características deles? Algumas características de Zacarias. Verso 5, fala que ele exerceu um sacerdócio, né, diante do Senhor, e bem como no lar. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Então, ele era um sacerdote. O que era um sacerdote? Sacerdote é alguém que servia a Deus no templo, de maneira bem específica, consagrado a servir o Senhor no templo. Da linhagem dos levitas, a porção dele, ou seja, aquilo que a tribo de Levi recebeu como herança, não foi terra. O que eles receberam como herança foi a presença de Deus. E aqui, quando faz uma referência do sacerdócio de Zacarias, ele era alguém que vinha dessa linhagem sacerdotal para servir a Deus onde? No templo. Né? Então, não era qualquer pessoa. Né? E quais as características desse homem? O verso 6 vai dizer que esse homem chamado Zacarias, ele era um homem justo diante de Deus. Aqui justo não é porque ele era bonzinho, mas já dá a ideia para nós daquilo que Paulo vai falar no livro de Romanos como um todo, de que ele era um homem justificado por sua fé. Lembrando que já no contexto do Velho Testamento, a palavra de Deus já nos ensina que o homem seria justificado por fé. No livro de Daniel nós temos essa descrição. E aqui, irmãos, esse homem justo, esse homem justificado diante de Deus, diz o texto que eles eram justos, que ele vivia de maneira irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Essa irrepreensibilidade, irmãos, não significa que Zacarias era alguém que vivia cegamente a lei. Algumas pessoas podem até dizer assim: pastor, eu conheço a Bíblia. Ok, mas o quanto a Bíblia traz princípios de vida para você? Porque muitas pessoas conhecem a Bíblia e às vezes até vivem de maneira cegamente a Bíblia. E esse viver cegamente está muito associado à maneira como os escribas e fariseus viviam. Vocês se lembram lá que quando Jesus faz uma referência aos escribas e fariseus, ele até chama a atenção dos escribas e fariseus, porque eles eram literalistas na interpretação bíblica. A ponto de Jesus dizer coisas tremendas sobre aqueles escribas e fariseus, chamar a atenção, né? Porque eles coavam o mosquito, engoliam o camelo. Né? Eles ficavam obcecados. Então, não adianta conhecer a Bíblia e não entender e discernir espiritualmente aquilo que a Bíblia diz. Os princípios espirituais que estão por trás. Por isso, irmãos, que quando a gente se aproxima da Bíblia, a gente tem que pedir a iluminação do Espírito Santo de Deus, para a gente entender o que está escrito. Caso contrário, muita gente até pode, em nome de Deus, entre aspas, e com a Bíblia na mão, falar e fazer coisas absurdas, quase que esfregar a Bíblia na cara de alguém, como se aquilo fosse o caminho. Não, não é esse o caminho. E aí, quando pessoas agem assim, estão agindo como religiosas, e a gente fala que tem um comportamento normótico. Ele segue as regras, mas não discerne os princípios. Entendo que Zacarias não era alguém que seguia regras. Ele vivia os princípios. Ele amava esses princípios. Esse homem estava sempre
queimando incenso diante do Senhor, no seu papel, na sua função sacerdotal. O verso 11 fala que ele era um homem que tinha discernimento espiritual. Fala assim: eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Aqui, irmãos, Zacarias tem um momento sublime de teofania. Quem já tem acompanhado aí as pregações tem visto que eu falo sempre daquele momento em que nós temos o fechamento do Velho Testamento, do livro de Malaquias, até chegarmos ao livro de Mateus, são cerca de 400 anos, chamado período interbíblico, período do silêncio, onde Deus não falou nada. Deus não abriu a boca. Deus não levantou nenhum profeta. O último desses profetas foi Malaquias. E agora nós temos nessa construção o sacerdócio de Zacarias, entendendo que aquele momento de teofania, de aparição de um anjo, não era um momento qualquer, não era um momento de um êxtase humano, mas um momento sublime, onde Deus enviou um anjo dos céus para trazer uma mensagem para ele. E competia a Zacarias ouvir e discernir o que Deus queria dizer. Por isso, entendo, irmãos, que Zacarias é um homem que tem uma percepção espiritual, né? É um homem cheio do Espírito Santo. Lá no capítulo de número 1, verso de número 67, vai trazer para nós essa menção. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo. Lembrando que ser cheio não é êxtase espiritual para ficar com profecias e línguas e alguma coisa assim. É cheio da presença de Deus, é lucidez para perceber o que Deus quer, é ter a santidade de Deus presente sobre a vida dele, é ter clareza em relação à palavra de Deus. Esse Zacarias era esse homem, irmãos. E sobre ele estava essa responsabilidade diante de Deus. Casado, Zacarias era casado. Mas esse homem, irmãos, ele, a despeito de ser casado, nutria dentro da sua vida, por isso que eu disse que não tem casamento perfeito, nutria dentro da sua família a possibilidade ou a realidade de que a sua esposa não conseguia conceber filhos. Isabel era estéril, verso de número 7, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo avançada em dias. Nós não temos aqui a idade dela, mas hoje, quando se fala de senilidade, é gente que está acima de 60 anos. Então, se tiver alguém aqui acima de 60, você já está numa condição senil, tá? De velhice, né? De senilidade. Nós não temos a idade de Zacarias e de Isabel, mas nós confiamos na fidelidade bíblica em afirmar acerca desse avançado de dias que não era mais um mocinho, não era mais uma mocinha, não era um casal maduro, 40 anos, 45 anos, 50 anos no máximo. Não era isso, era algo avançado, né? Quem se lembra dos salmos que fala 70, 80, canseiro e enfado. Então era gente já com a idade avançada. E que agora a gente tem, diante dessa realidade, irmãos, o fato de que esse casal não tinha filhos e agora aparece um anjo para dar um recado, né, a esse homem. E diz o texto que enquanto ele estava num contexto de culto, de adoração, lhe apareceu no santuário, quando ele foi queimar incenso ao Senhor, diz o verso de número 11, eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar. E aí, o que está acontecendo? Verso 10, e durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando, o povo estava orando lá fora, e aí, no verso de número 12, fala acerca da aparição desse anjo, vendo Zacarias, turbou-se, e se apoderou dele o temor. E o verso 13, olha só que verso especial. Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, por quê?
Por quem que ele estava orando? Hein? Por quem que ele estava orando, irmãos? Estava orando pela esposa. Orando pela esposa. Irmãos, aqui a gente vê algo assim que é muito importante a gente olhar um texto desse e ver a importância da oração, quando a Bíblia fala, muito pode por sua eficácia, a oração do justo. Às vezes a gente quer que algo aconteça na vida do outro, no peito e na marra, na força. A gente quer que o outro mude, que aconteça alguma coisa na vida do outro, no peito e na marra. Se não for do meu jeito, então esse homem que age com o espírito contrário, ele não age no peito e na marra. Gente, tem coisas nas nossas famílias que só Deus pode mudar. Só Deus pode mudar. E se Ele quiser mudar, porque às vezes tem coisas que nós vamos pedir para Deus a vida toda e Deus vai dizer não. Aí a gente vai ter que se conter e falar: Deus, a tua vontade é melhor que a minha. Seja feita a tua vontade. Tem situação que Deus vai dizer não para nós. Quer ver um momento? Você se lembra quando Davi adulterou com Batseba? Que ele teve um filho com ela? Você se lembra que Davi se quebrantou e chorou e tal? O que aconteceu? A criança morreu. Deus disse: não, ela não vai viver. A criança morreu. Deus disse não para Davi, com todas as letras. Passou um tempo de luto, se recompôs, reconheceu o seu pecado, Salmos 32, Salmos 51, mas Deus disse não para ele. Até porque as coisas estavam todas erradas, né? Primeiro, a mulher não era dele, tudo errado. Deus disse não. Então, o que a gente precisa entender? A importância de, quando a gente tem situação difícil, a gente colocar isso diante de Deus em oração e falar: Deus. E às vezes a gente acha, gente, que oração é aquele momento assim, que a gente tem que estar assim, com um ar de santidade. Não. Jonas estava todo sujo, lambuzado pelo vômito do grande peixe. E a oração de Jonas foi ouvida dentro do grande peixe. Jesus, ensanguentado na cruz, tomado por violência, escárnio, orou na cruz. E muitos outros personagens bíblicos em situações de adversidade, e não tinha nada de, sabe, aquele clima eclesiástico para orar, não tinha nada disso, mas ele tinha uma disposição de falar com Deus, e de falar: Deus, estou aqui, tem misericórdia, faça-se a tua vontade. E nesse caso, irmãos, naquele momento, o anjo vai trazer como que uma resposta de oração para Zacarias. A resposta de oração de Deus para Zacarias foi que a esposa poderia estar grávida. A tua oração foi ouvida. Então, primeiro, um marido que ora pela esposa. O vice-versa também tem que acontecer, a esposa que ora pelo marido. Mas alguém que está diante de Deus como um sacerdote, papel sacerdotal, de colocar a família diante de Deus antes de tudo. Hoje mesmo eu estava com uma situação com a Isabela, eu estava orando com ela. Aqui, orando com ela lá. Eu vi que ela estava angustiada, chateada com uma situação. Orando. Eu tenho que abençoar minha filha. Então nós precisamos ter essas posturas. E Zacarias, ao ter essa postura, ele está abençoando a esposa. Lembra do Salmo 128? Ele está sendo esse homem que quer ver a casa dele frutífera, como videira frutífera, né? Que só Deus podia frutificar a vida de Isabel.
E Zacarias sabia disso. Minha mulher é estéril, já está velhinha. Eu também estou. E como é que fica isso? Mas ela sonha em ter filho. E aí Deus ouviu a oração, irmãos. Isso nos faz entender que o ministério de Isabel diante do Senhor, também a vida de Isabel, uma vida marcada pela presença do Espírito Santo. Diz o texto que também, tal qual o marido era justo ou justificado, também ela era justificada. Também ela era uma mulher santificada diante de Deus, conforme o verso 6. Também vivia irrepreensível diante de Deus. Também amava e andava na palavra de Deus. Era uma mulher cheia do Espírito Santo. O verso 41 traz essa mensagem para nós, né? Ouvindo essa saudação de Maria, a criança que estremeceu no ventre, então Isabel ficou possuída pelo Espírito Santo. Então, o pai, um homem cheio do Espírito. A mãe, nossa, essa família vai ter muita facilidade para enfrentar a carne, o mundo e Satanás. Os três inimigos, os opositores do crescimento espiritual do crente e de todos nós. Isabel, irmãos, é essa mulher que também discernia as coisas, pois já sabia que Maria estava grávida de Jesus, e disse a Maria: e de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Quando nós temos essa descrição bíblica aqui, e aí Isabel é essa mulher que tinha palavra de bênçãos em sua vida, quando no verso 42 diz assim: e exclamou em alta voz, né? Isabel quem diz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Tem mulher que precisa colocar sempre um copo d'água na boca antes de falar. Minha esposa disse isso aqui no sábado, né? A gente aprendeu isso em São Paulo. Tem mulher que fala demais. Não sabe se conter, não sabe lidar com as suas palavras. E às vezes, por excesso de palavras, trazem grande prejuízo, traz ruína para a própria casa. Pensa num comando que a dona Sara lá deu para Abraão. Pensa se não tivesse falado aquilo. Você sabe por que teve guerra esses dias atrás? Israel e lá na Palestina? Por conta daquilo lá atrás. Ismael e Israel. Ismael, descendente de Agar. Isaac, né? Descendente de Sara. Então tem 5.000 anos que a gente está tendo guerra por conta daquilo lá. Quando é que isso iniciou? Lá atrás. Lá atrás. Por quê? Lembra lá o que a dona Sara falou? Oh, meu marido, já estou velho, tal, né? Então deita com Agar, que o filho dela será o nosso filho. Abraão gostou da ideia, foi lá. Aí, ansiedade. Se ela não tivesse dado essa palavra. Então, a gente vê aqui Isabel, essa mulher sensata, que está percebendo que tem um ambiente diferente naquele negócio. Aparentada com Maria, porque Jesus é primo de João Batista, né? Aparentada com ela, né? José, Zacarias, e aí você tem todo um clima que está sendo descrito, que aqui mostra uma prudência, uma percepção espiritual. Eu não vejo aqui Isabel com um quadro de ansiedade, aquela mulher ansiosa e tal, vamos fazer, está vivendo o momento, aquela hora, e percebendo aquilo, ela diz: bendita és tu entre as mulheres, bem-aventurada a que creu. O nome Isabel, irmãos, significa pacto com Deus, ou aliança com Deus. Foi por isso que eu pus o nome da minha filha de Isabela. Pacto com Deus, aliança com Deus. Aquela mulher tinha um compromisso sério com Deus. E você pode dizer, você pode dizer que quanto nós precisamos hoje
ter esposo cheio do Espírito, esposa cheia do Espírito. É um grande desafio para todos nós hoje. Hoje, diante dos ataques que nós experimentamos dia após dia, nosso desafio é sermos homens e mulheres cheios do Espírito. A isto temos que analisar. Deus havia silenciado durante 400 anos. E durante 400 anos Deus não levantou nenhum profeta para consolar, para confrontar ou conduzir o povo. O contexto daquele casal se deu num período de Herodes Magno, rei da Judéia. Ele era o opressor. Foi ele que mandou matar os meninos de Belém abaixo de 2 anos. E matou no ataque de ciúmes a sua mulher predileta e determinava que houvesse um culto a imperador. Então, o que eu quero dizer com isso aqui? O que o pano de fundo desse texto tem? A circunstância lá de trás também não eram boas como a nossa hoje. Havia perseguição por parte do imperador. Havia maldade por parte daqueles que lideravam a nação. E, consequentemente, os efeitos disso chegavam no povo mais simples. Né? A corda sempre estoura para o lado mais fraco, né? Então estourava para o lado deles. E mesmo assim, eles tinham Deus como herança. Por isso que eram pessoas que serviam a Deus, buscavam o Senhor. E o desafio que nós temos hoje como igreja, mês de maio, que lembramos da família cheia do Espírito Santo, marido cheio do Espírito Santo, esposa cheia do Espírito Santo. A luta de Zacarias e Isabel eram semelhantes às suas, e nem por isso perderam de vista a necessidade de buscar o Senhor. O pai, Zacarias, foi um homem de fé. A esposa, Isabel, uma mulher bendita. E o que falar do filho, João Batista? O que podemos ver? João Batista, o ministério dele é marcado também pela presença do Espírito Santo de Deus, desde o ventre materno. Capítulo de número 1, verso de número 16, nós temos a seguinte descrição acerca de quem seria esse João Batista. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor. Digo, o verso 15. Ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte. Será cheio do Espírito Santo já no ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor. E irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Gente, que profecia maravilhosa! Que profecia maravilhosa! E essa profecia tem a ver com quem seria e como seria a vida de João Batista, né? Seria grande diante do Senhor, não beberia bebida forte, nem vinho, né? Mas seria cheio do Espírito Santo de Deus. João Batista era consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. Ele teve um ministério profícuo, de grande crescimento, uma vez que ele pregava a reconciliação, que converteria muitos dos filhos de Israel ao Senhor. Ou seja, a mensagem de João Batista, irmãos, era curta e grossa, ou seja, mas eficaz. Arrependei-vos, raça de víboras. Olha só, dureza, né? E, gente, o povo ouvia, e o povo atendia, o povo se convertia. No entanto, após a sua mensagem, as pessoas tinham como resposta a orientação que ele recebeu para batizar essas pessoas onde? Às margens do Rio Jordão. Então, a mensagem era dura, mas era eficaz. Se arrependam. Hoje você fala com as pessoas, gente, muda de vida. Ih, pastor, mudar de vida para quê? Vai ficar dentro da igreja o tempo todo? Muda de vida. Muda de comportamento. Ah, não, o mundo hoje é assim, é assado. Muda de pensamento. Aí
Então, irmãos, João Batista é alguém que tem essas marcas. E uma das comparações mais interessantes que nós temos aqui é a comparação com gente boa, né? Eu não sei se você já teve a situação de alguém achar que você se parece com alguém, mas essa pessoa é ruim. É ruim que dói. É difícil. Aí você fala, eu sou ele, né? Sou ele não, eu não sou essa pessoa não. Quando você é comparado com alguém que é ruim, você fala, nossa, será que eu sou também tão ruim assim quanto ele, né? Quanto aquela pessoa? Mas a comparação de João Batista não foi com uma pessoa ruim, foi com uma pessoa ilustre. Tão ilustre que Deus tomou para si. Tão ilustre que foi um dos que não passou por uma circunstância que seria natural, a ordem natural, nascer, crescer, envelhecer, morrer. Aí a gente tem Elias, sendo essa referência, que ele nasce, cresce e vai para o céu. É fato que passou por alguma transformação, porque carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. Mas a comparação aqui é que João Batista é semelhante a quem? Elias. Que comparação tremenda. Elias, um jovem profeta que saiu de Tisbé, que vai para Sarepta, né? Que ressuscita o filho da viúva, que traz bênçãos, que confronta os 450 profetas de Baal, mais os outros falsos profetas, que confronta o rei Acabe e Jezabel, que tem as suas crises, os seus momentos difíceis, mas que Deus vai lá e fala, Elias, o que você está fazendo aqui? Sai, volta e cumpre o seu ministério. E Elias é esse homem que é chamado de perturbador de Israel. Elias cumpre o seu ministério, e a Bíblia fala que o Senhor nosso Deus preparou algo tão sublime para Elias, que ele não passa por essa circunstância de ser sepultado aqui na terra. E nós temos que crer nisso, gente, porque, gente, pensa bem, uma carruagem subindo, era um cavalo com os foguetes atrás, né? Um negócio sublime. E aí hoje, quando a gente pega um avião, gente, que negócio pesado ali lá em cima, fica mais fácil da gente entender que tem um foguete lá atrás, né? A gente não sabe o que Deus fez, mas Deus fez com que naquela carruagem subisse e levasse o profeta, que em tese não passou pela morte. E agora João Batista seria comparado com uma pessoa tão gente boa como Elias, que estava no Carmelo, que estava em Horebe, que estava em Samaria. Então, irmãos, nós temos aqui a descrição desse João Batista, que é esse homem cheio do Espírito Santo, um menino que cresceu e contava com a bênção de Deus, e a mão do Senhor era sobre ele, conforme o verso 66, um profeta que falava de mudança, de arrependimento. E Lucas capítulo 3 fala assim, que ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo e arrependimento. Onde ele falava, onde ele estava, falava de Deus. Gente assim só pode ser cheia do Espírito Santo. Ousadia de João Batista, intrepidez, sua maior prova, que ele permaneceu também no mesmo espírito de Elias, mas só que ele não teve a mesma felicidade que Elias. Elias subiu na carruagem de fogo, a intrepidez de João Batista, a sua ousadia e o seu compromisso com Deus fez com que ele condenasse o que estava errado. Está errado, está errado. Chegou para Herodias, chegou para aquela situação pecaminosa de uma relação incestuosa no contexto da liderança, condenou. E aí, agora, Herodias perde a cabeça de João Batista num prato. Ele é morto, decapitado, mas não deixou de ser cheio do Espírito Santo. Perdeu a cabeça, mas não perdeu uma vida cheia de Deus. Pergunta, irmãos, para a gente encerrar aqui, como é que vai a nossa família? Na carne, no mundo, vivendo conforme direção dos demônios aí, uma família cheia do Espírito Santo. Uma igreja forte tem famílias fortes, uma igreja fraca tem famílias fracas. Zacarias não tinha uma família fraca.
Ele assumiu sua responsabilidade sacerdotal diante do Senhor. Ele era cheio do Espírito Santo, Isabel cheia do Espírito Santo, João Batista cheio do Espírito Santo, e enfrentaram muitos ventos contrários que tentaram destruir as suas famílias. Não há como você ser cheio do Espírito Santo se não for uma pessoa de oração, como foi Zacarias. Uma mulher de oração, de temor a Deus, também como foi Isabel. E também um filho de oração, como também foi João Batista. Não há como ser cheio do Espírito Santo sem estarmos cheios da palavra. Nós vimos aqui que Zacarias, ele guardava os mandamentos do Senhor. Então, guardar mandamento é guardar a palavra. Não há como ser cheio do Espírito Santo sem ser uma pessoa humilde. Zacarias e Isabel prefiguram para nós alguém que não tinha nada, mas eles tinham um Senhor. Não há como ser cheio do Espírito Santo sem esvaziarmos de nós mesmos, e por isso que João Batista chega a dizer: importa que ele cresça e que eu diminua. E aí, irmãos, nos faz pensar que nós, como presbiterianos, nós defendemos muito o que se chama de família da aliança. O que é família da aliança? Embora nós tenhamos toda essa descrição bíblica, nós não temos aqui o dia da conversão de João Batista. Nós não temos o dia. Como também tem muitos crentes que têm plena convicção da salvação, só que eles não têm o dia. Mas João Batista cresceu num ambiente, um pai cheio do Espírito, uma mãe cheia do Espírito. E para estar cheio do Espírito, precisa de palavra, oração, louvor, adoração, comunhão, quebrantamento, confissão. Um ambiente assim não tem como quem é filho não ser abençoado e beneficiado com essas bênçãos espirituais. João Batista, então, ele cresce nesse meio sacerdotal, dessa família que foi chamada para servir a Deus. O que vai acontecer? Selado também pelo Espírito Santo desde o ventre materno, esse menino já cresce com a consciência de Deus, da palavra, do temor, da santidade. Os pais foram conduzindo, foram instrumentos, mas o menino cresce dentro desses princípios. Isso se chama família da aliança. E nós hoje, talvez em relação aos filhos, deixamos os nossos filhos muito soltos e não ensinamos de fato, e não somos modelo e exemplo de vida, de testemunho cristão para os nossos filhos, a ponto dos nossos filhos verem em nós as marcas de Cristo e falarem: nossa, eu quero ser como Cristo é, porque meu pai ou minha mãe representa Cristo na minha vida. E aí nós somos pequenos Cristos. E é nesse sentido, queridos, que nós temos que entender que nós somos desafiados na geração contemporânea. Por mais que os cenários não sejam bons, mantemos o fato de sermos famílias cheias do Espírito Santo. Nós temos na história de Oséias, um livro que eu gosto muito do livro de Oséias, um momento que a família de Oséias se perdeu. Você se lembra lá que Gomer vai trair Oséias 3 vezes, né? Pelo menos 3 vezes. A família de Oséias se perdeu. Cada filho que nasce é filho de um homem. Mostra a infidelidade de Israel. Mas também mostra assim, que há um momento que Deus traz mudança para a família. E a mudança advém com esse amor sacrificial que a princípio é de Oséias para com Gomer, para que ela reconhecesse o amor dele para com ela. E reconhecer o amor, irmão, significa o seguinte: quando eu sei que alguém ama tremendamente, não tem como não se entregar a alguém que ama sacrificialmente. Então, Gomer é resgatada pelo amor de Oséias. E esse amor que Oséias tem para com Gomer prefigura o amor de Deus para conosco. Nós somos essas Gomers infiéis, pecamos e Deus nos traz de volta, pecamos, Deus nos traz de volta, e quando Ele nos traz de volta, traz para um relacionamento saudável
um relacionamento que gera crescimento e bem-estar. O meu desejo é que nós, a despeito de que tenhamos a bênção de Deus, de termos famílias caminhando bem, mas sabemos que precisamos continuamente das bênçãos de Deus. E famílias que caminham mal precisam continuamente falar: Deus, quebranta, reverta esse quadro, muda esse cenário, para que a minha família seja uma família resgatada pelo Senhor. E quando Osés toma Gomer de volta nos seus braços e volta com aquela mulher para casa, para mim é a restauração da família. E quantas vezes Deus quer nos trazer de volta para casa, e a casa aqui é a comunhão com Ele. Irmãos, que Deus nos abençoe, que a gente guarde essa palavra. Eu recomendo que quem puder replique, mande o link desse estudo para alguém. Você sabe que está precisando de uma palavra nesses dias, que a família não está indo bem. Às vezes uma oportunidade de Deus trazer graça por meio do Evangelho a esses corações. Amém?